Oi, gente! Simone Santos novamente aqui. Hoje eu vou compartilhar com vocês mais um trechinho da Bíblia. Eu já falei para vocês em outros vídeos, né, que eu vivi num ambiente cristão por um período da minha vida, né, fui batizada e tudo, então eu recebi alguns ensinamentos, assimilei algumas coisas e muitas coisas eu não entendia na época. Eu era criança, adolescente, muitas coisas não faziam sentido para mim. Confesso que até há pouco tempo, muita coisa ainda não fazia sentido. Foi a partir do estudo da física quântica, da mecânica quântica, das leis universais, né, dentre elas a vibração, que as fichas começaram a cair, né, com relação a algumas mensagens bíblicas. E hoje eu quero falar para vocês sobre um trecho que está em Mateus 13, tá? E começa assim: porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem nem compreendem. Nesse trecho aqui está em Mateus 13, versículos 12 e 13, né? Principalmente o versículo 12, porque fala que aquele que tem mais se dará e terá em abundância, e aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado, né? Então, assim, é um versículo meio difícil de entender, até se você ler o capítulo todo, fica ali meio solto, meio incompreensível, né? Durante esse capítulo, Jesus fala que a mensagem que ele trouxe de libertação, a mensagem de vida, a mensagem de prosperidade, de abundância, não é para todos, né? Porque muitas pessoas, elas vão ouvir, mas não vão compreender, né? Não vão entender o que significa aquilo ali. A gente fica meio em dúvida, né? O que Jesus quis dizer com isso? Será que Deus é tão injusto assim, que tira até daqueles que já não têm tanto para viver? Como assim, né? Não faz sentido. Olhando esse versículo à luz das leis divinas, faz muito mais sentido, gente. Aí dá para entender realmente que aquele que tem bons sentimentos, aquele que tem uma boa vibração, aquele que está mais próximo de Deus, mais vai lhe ser dado. Agora, aquele que está distante de Deus, que não acredita no milagre, que não tem fé em algo maior, que só tem fé na força do seu próprio braço, do seu próprio sacrifício, que zomba das coisas divinas, né? Que não acredita mesmo, que vive só no chão, no material, que só é muito materialista, até o que tem, gente, vai ser tirado. A gente vê isso na nossa vida, né? Quando a gente tá muito focado no material, quando a gente confia apenas naquilo que a nossa sabedoria humana limitada consegue, né? A gente não vai muito longe, a gente acaba dando de cara na parede, a gente pode avançar um pouco, mas chega um momento que fica inviável, porque a nossa mente ela é limitada. Se a gente não conseguir expandir a nossa mente, ela jamais vai ver novas soluções, ela jamais vai enxergar novos caminhos, sabe, para aquilo que a gente quer resolver. Então a gente precisa sim estar aberto para outros pontos de vista, né? As pessoas que são muito religiosas, assim, que só enxergam a sua própria religião como se fosse a verdade única e absoluta no mundo, né? E as pessoas de outras religiões, elas estão perdidas. Então essas pessoas que têm esse cabresto, assim, que não conseguem estar aberto a ouvir o próximo, que são julgadores, né? Que gostam de apontar o dedo, tá perdido no mundo porque não é da minha religião. Gente, eu vi muito isso. Eu já vivi muito tempo dentro da igreja e vi muito isso, né? As pessoas que não eram da religião, que não profetizavam a mesma fé, né? Os mesmos princípios, que não eram da mesma denominação, eram os perdidos no mundo e eram os inimigos, sabe? Eu achava isso, assim, eu ficava chocada com certas coisas. Então, essas pessoas que estão fechadas, que a consciência dessas pessoas é muito limitada, até mesmo o que elas têm lhe será tirado, gente. Outro dia eu tava ouvindo uma palestra, não sei de quem foi, um canal do YouTube, que tava falando, um físico tava falando que as descobertas científicas, elas vão caminhando em blocos. Por quê? Porque a gente consegue estudar apenas aquilo que a mente consegue conceber até determinado limite, tá? Para a gente ver outras possibilidades, a gente precisa, os cientistas vão precisar expandir a consciência para enxergar outro tipo de coisa, outro tipo de situações, de coisas,
de seres que existem no universo, sabe? Porque se ficar só ali tentando provar de forma material as coisas, a gente vai ficar novamente um período muito longo aí sem grandes evoluções. Por quê? Porque só a partir do momento que a gente conseguiu entender outras coisas, aceitar outras visões, que a vida, né, que a tecnologia, a medicina começou a expandir, né, gente? Então, assim, por exemplo, existe uma briga muito grande entre físicos clássicos, né, da física newtoniana, materialista, e os físicos quânticos. Por quê? Porque já viu-se, já foi provado que todas as leis clássicas de Newton, né, as leis da ação e reação, essas leis que a gente aprende, né, no colégio da física clássica, a nível quântico, ou seja, a nível subatômico, não funcionam essas leis. A nível subatômico existe uma outra lógica completamente diferente. Então, muitos cientistas, eles não batem, muitos cientistas, físicos clássicos batem de frente com físicos quânticos. Por quê? Porque os físicos quânticos falam de pensamento. Existe uma experiência muito famosa, que é a experiência da dupla fenda, muito antiga, que mostra que o átomo, que o elétron, ele pode se comportar como onda ou como uma bolinha, uma partícula, dependendo da observação da pessoa que está fazendo lá o teste, sabe? Está fazendo o experimento. Às vezes ele se comporta como onda, às vezes ele se comporta como partícula, às vezes, até mesmo depois que ele nem pode mudar mais o seu estado, né? A mente humana diz que não pode, ele muda o seu estado e se comporta de uma outra maneira. É um experimento, você pode buscar aí no YouTube. Experimento da dupla fenda. Então tem muitas explicações que não são aceitadas ainda pelos físicos clássicos. Porém, muito das evoluções, muito daquilo que a gente cresceu tecnologicamente nas últimas décadas foi por conta da física quântica. O Wi-Fi, tá? O Wi-Fi é uma coisa que, cara, olha só que impressionante. Você tá em movimento, você consegue acessar a internet. Você não vê, e você não vê a onda, né? Você liga daqui um telefone desse sem fio, você tá aqui falando com alguém, digita um código e na mesma hora fala com alguém lá do outro lado do mundo, sabe? E isso ninguém questiona, né? Você não consegue ver muitos equipamentos medicinais, ressonância magnética, tudo isso evoluiu a partir do estudo da física quântica, sabe, gente? E então, a nossa ciência, ela ainda tá muito, muito fechada, muito emburacada. Ela precisa, os físicos ainda, os cientistas ainda vão precisar expandir um pouco mais a sua própria consciência para poder conseguir fazer coisas grandiosas, né? Porque chega um limite que não tem mais o que fazer. A partir do momento que um ou dois conseguem ter um outro olhar sobre a vida, né? Eu já vi cientistas considerando a existência de Deus, a partícula de Deus, né? Quem nunca ouviu falar, os bóson Higgs, essas partículas aí miliatômicas, né? Que a gente fala que é subatômicas, mas é muito ínfimo, né? Eles estão testando isso agora, então eles vão ter que criar novas leis, né? Vão ter que romper com alguns paradigmas já estabelecidos, olhar tudo isso por uma outra ótica, para poder progredir, para poder crescer ainda mais. Então, quando a gente se permite crescer, expandir, olhar as coisas sobre uma outra ótica, no caso aqui do nosso vídeo, né? Quando a gente se permite não ficar muito pé no chão, tá? No Kybalion fala que a gente tem que ter o pé no chão, porém com os olhos no céu, né? Então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que a gente tá no plano físico, a gente está sujeita às leis do plano físico, sim, porém, a gente também não pode esquecer que existe um plano superior, tá? Porque o universo é a primeira lei que ele fala no Kybalion. O universo é mental. O universo, tudo foi criado na mente do todo. E tudo que foi criado no plano físico começou no plano mental. Então a gente tem que ter essa divisão. A gente tem sim ter o pé no chão, porém a gente tem que estar aberto para coisas que ainda não são da nossa compreensão total, mas que elas existem, é fato. E quando a gente aceitar isso, quando a gente começar a olhar a nossa vida sob uma ótica não tão materialista, mas começar a entender que a gente tem sim uma cooperação de seres de outros planos, né, de outras dimensões, sei lá como é que é a palavra correta, né? Mas quando a gente entende que a gente não tá sozinho para resolver as nossas questões aqui, seja elas questões
de saúde graves, questões de financeiras, questões bobas do dia a dia, a gente está sempre tendo ajuda do nosso ser superior, da nossa centelha divina, tá? Então, a partir do momento que a gente aceita e se entrega a isso, mais nos será dado, né? Quando a gente abre a consciência, quando os nossos ouvidos estiverem prontos, os lábios da sabedoria vêm e enchem os nossos ouvidos com a palavra. Então a gente precisa entender, gente, a gente precisa, por exemplo, ler a Bíblia e não ler cegamente, né? Não ler com um paradigma muito fechado, um paradigma antigo, ler ao pé da letra, tá? Porque não é assim. Jesus fala que ele fala por parábolas justamente por isso, que a mensagem não é para todo mundo. E se você tá aqui nesse vídeo, chegou até aqui, né, nesse minuto do vídeo, é porque você está preparado e você está sedento para ouvir, para ampliar os seus conhecimentos, para entrar nessa seara da sabedoria, ampliar a sua consciência, né? E já dizia Einstein, uma mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao tamanho original, porque não faz sentido, né, a gente ter o conhecimento da verdade, aquilo ressoar no nosso coração, fazer sentido pra gente, a gente não vou aceitar isso, porque eu fui criada aqui, que eu por vir de uma família pobre, eu não posso ficar rico porque é isso mesmo e é assim que a vida é. Não é assim que a vida é. Não aceite isso, tá? Você é muito maior do que você pensa. Você é um ser espiritual vivendo uma experiência humana, tá? Não aceite pouco da vida, tá? E também não ache que é pelo seu próprio braço, que é só pela sua inteligência limitada que você vai conseguir transcender, tá? Porque todos, sem exceção, que conseguiram fazer isso, mesmo que estejam inconscientes, eles foram ajudados por seres superiores. Eles entraram na frequência ali da possibilidade, eles queriam vencer, eles vieram de realidades muito diferentes, mas eles tinham o desejo de mudar a vida deles. Eles acreditavam na mudança e por eles estarem nessa vibração alta, nessa crença elevada, nessa fé, sabe, de querer viver algo melhor, por eles estarem alinhados nessa energia alta, tá? Mais lhes foi acrescentado. Mais daquilo que ele estava alinhado lhe foi acrescentado. O contrário também é verdade. A gente pode ver pessoas aí tão boas, tadinhas, elas ajudam todo mundo, elas se anulam para poder ajudar as pessoas e tal, mas elas não conseguem progredir, tudo dá errado para elas. Por quê? Por que será? Porque a gente está vendo os comportamentos externos dela, mas e a vibração dela? E a energia dela? E o pensamento dela? Será que ela não está fazendo aquilo, mas por dentro ela está se sentindo mal? Se sentindo no débito com alguém? Que ela precisa fazer porque ela foi ensinada lá na infância que primeiro os outros e depois ela, mas ela faz só por obrigação mesmo, ela não tá sentindo aquela vontade de servir genuinamente, ela não se sente bem, ela não tá com aquela vibe elevada na hora que tá servindo. A gente não sabe, isso a gente não tem como ver, mas ela sabe? Quando ela compreender que o invisível cria o visível, tudo pode mudar na vida dessa pessoa. De repente ela vai ver que ela não precisa se humilhar tanto, ela não precisa se anular tanto em função dos outros, que cada um tem sua própria trajetória, que cada um tem sua própria trilha de aprendizado na vida, sua própria evolução, aquilo que ela precisa para ela crescer, para ela entender como funciona, para ela crescer, sabe? A gente não é responsável pelas outras pessoas. Eu não sou responsável pelo crescimento de vocês. Eu sou responsável pelo meu crescimento, pelo meu amadurecimento, pelo meu conhecimento, tá? Mas durante essa trajetória e tudo que eu tô aprendendo durante a minha trajetória de evolução, eu tô compartilhando com vocês, porque aqueles que tiverem preparados para ouvir vão compreender essa mensagem. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer nesse vídeo. Eu espero ter ressoado com você essa mensagem, ter feito sentido para você, tá? Porque eu ouvi isso hoje, eu senti de vir aqui compartilhar também isso, porque era um questionamento que eu tinha há muitos anos dentro dos estudos da Bíblia e tudo fez sentido para mim há pouco tempo atrás e eu lembrei dessa mensagem e quis repassar para vocês, tá bom? Então, se vocês quiserem comentar alguma coisa, quiserem compartilhar alguma experiência, alguma vitória, tá? Fiquem à vontade, porque isso alimenta a nossa fé coletiva, tá? E você também vai estar ajudando a toda a humanidade a crescer, evoluir, a melhorar a vibração desse planeta, que a gente está precisando muito, né? E é isso, gente. Se você não é inscrito, inscreva-se, fique atento aos próximos vídeos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!